Olá, meu nome é Marcos Dias, bem-vindos a mais uma aula de Excel intermediário. Nesta aula aqui estarei mostrando várias fórmulas para facilitar o seu dia a dia aí, você que trabalha com Excel ou tem curiosidade e quer aprender um pouco mais sobre Excel. Bom, já de início eu preparei uma tabela aqui bem interessante, onde aqui eu tenho código, operação, cadastro, tipo de imóveis, bairro, cidade, e tem mais um carinha aqui chamado valor. Nesse caso, a minha intenção é que o usuário apenas digite o código aqui, certo? O código que ele quer, e automaticamente todos esses campos aqui sejam preenchidos. Apenas ele digitando o código, tá? Como é que vai funcionar isso? Para isso, eu tenho aqui uma outra tabela que eu criei aqui, onde tem várias relações aqui em operação, tipo de imóveis, descrição, ou seja, é uma tabela sobre imóveis, ok? Então, muito bem, vamos lá então, vamos ao trabalho. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com uma fórmula chamada PROC-V, tá? PROC-V. Quando eu digito PROC-V ali, aqui ele já me aparece ó, valor procurado. O que seria o valor procurado? O valor procurado é onde eu vou me basear para aparecer o resultado final. Como assim? Eu vou me basear no que o cara digitar aqui, né? Então aqui é o espaço do código. Então o que a pessoa digitar aqui, o usuário digitar aqui, vai fazer aparecer, ser preenchido todos os campos automaticamente. Esta é a ideia. Então, por isso que o meu valor procurado é aqui. Vou começar por aqui. Feito isso, ponto e vírgula. Agora ele me diz assim, ó, matriz de tabela. O que seria a minha matriz de tabela? Minha matriz de tabela é onde estão todos os dados que eu preciso. Todos os dados que eu preciso estão nessa tabela grandinha aqui que eu criei aqui. Bom, fui lá e selecionei tudo. Apertei o F4. Nota aqui, ó. Quando eu apertar o F4, vai criar um cifrão ali, isso quer dizer que eu fixei, né? Muito bem. Ponto e vírgula. Agora o que ele me diz? Número do índice da coluna. O que é o número do índice da coluna? É simples, eu selecionei todo esse espaço aqui. Então esse espaço que eu selecionei, nota que ele é dividido em colunas. Então o que acontece? Eu tenho que digitar o número da coluna que eu quero. Por exemplo, eu quero que apareça lá, no meu caso, a operação. Então a operação aqui é a coluna 2, né? Coluna 1, coluna 2. Eu vou vir aqui então, digitei o 2, ó, nota que apareceu o 2 lá, fechei parênteses, dei um Enter. Aparentemente deu um sinal de erro. Por que deu um sinal de erro? Porque eu não digitei nenhum código. Então se eu digitar um código aqui, por exemplo, sei lá, código 20, pode ser? Dei um Enter aqui, muito bem, vendas. Vamos conferir lá, o código 20 é realmente venda. Olha que bacana. Legal, 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 legal. Aqui eu vou... Deixa eu arrastar aqui, mandar ele calcular sozinho. Opa. Deixa tudo aqui. Deixa eu preencher. Até copiar daqui, ó. Só para eu não precisar digitar, que eu sou preguiçoso mesmo. Olha só. Opa. Mescladas. Ah, entendi. Peguei demais, deixa eu pegar menos aqui. Aí. Muito bem. Só mais um aqui para completar. E só para não precisar digitar. Isso mesmo. Bom, aqui eu tenho... eu quero saber o tipo, o cadastro de imóveis. É o mesmo processo. Então vamos fazer rapidinho aqui, igual PROC-V, né? Opa. PROC-V. Abri parênteses, cliquei aqui. Ponto e vírgula. Mesmo trabalho que eu fiz antes, ó. Olha lá, fixei. Agora mudou somente o quê? Tem ponto e vírgula, o número da coluna. Então o mesmo trabalho que eu fiz antes, só que agora só mudou o número da coluna. Antes eu digitei número 2, agora eu quero o tipo. Então é coluna 3. Olha que fácil. Moleza, 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 moleza. O código já está lá, por isso que ele já apareceu aqui. E a mesma coisa no bairro. Vamos lá rapidinho então. Eita. Me basear pela mesma célula de antes. O processo é exatamente igual. Ó. Não mudou nada. Só mudou o número da coluna. Muito bem. Ponto e vírgula. Agora eu quero o bairro. Então, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6. Fechei parênteses, dei um Enter. Olha lá. Legal. Os bairros aqui de Curitiba aqui.
Muito bem. Cidade. Fazer a mesma coisa. Igual aqui V. Valor procurado. Ponto e vírgula. Vou lá em dados, selecionei tudo. Fixei. Então agora eu quero coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7. Aqui. Muito bem. Finalizar isso aqui então. Vou fazer o último aqui com o valor. Opa. Coloque V. Lá. Muito bem. 4. O 7 foi o último, então o último só pode ser a 8. Muito bem, tá lá. Vou deixar isso aqui em dinheiro. Ok. Aqui embaixo, eu estou pedindo assim, ó, total da compra. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o autossoma, já está aqui, bem simples. Ó. Cliquei no autossoma, ele já calculou aqui para mim. Ok? E aqui eu estou pedindo o seguinte, quantidade de itens. Ou seja, eu quero contar aqui quantas células foram ocupadas. Então, existe uma forma bem interessante que faz esse tipo de cálculo para mim. Ela conta quantas células foram ocupadas. Isso quer dizer o quê? Que se no meio de 500 células, você selecionou 500 células, e uma dessas células está em branco, então essa fórmula vai ignorar essa célula em branco e vai contar apenas as células ocupadas. Lembrando que se tiver um ponto, se tiver letra, se tiver números dentro da célula, não importa, ele vai contar as células ocupadas. Então qualquer coisa que tenha dentro vai ser válido. Se a célula não tiver nada, ele vai ignorar e vai contar como uma célula em branco. Ok? Para isso acontecer, então, vou utilizar essa fórmula chamada conte.valores, que é bem interessante. Basta eu selecionar, por exemplo, nesse caso aqui, a coluna que eu quero. Então, tanto faz a coluna. Eu vou pegar isso aqui, ó, do tipo aqui, selecionei as colunas, fechei parênteses e dei um Enter. Nota que ele contou aqui para mim 14 células ocupadas, então são 14 itens que eu tenho ali. Bacana, legal. Continuando aqui, então, vamos já mudar de fórmula aqui. Vou trabalhar com a seguinte questão agora. Nota que aqui eu tenho, na descrição, eu tenho aqui apartamento, casa, terreno, enfim, loja, e volto a repetir algumas palavras. E aqui eu tenho a quantidade desses itens que eu tenho. Então, nesse caso, eu quero saber o seguinte, quantas vezes apareceu a palavra apartamento lá? Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte, igual conte.c. Conte.c é uma forma bem interessante quando você quer contar. Então, toda vez que você quiser contar, você vai utilizar o conte.c. Olha que interessante. Aqui ele me pede um intervalo. O intervalo é onde eu vou contar. Nesse caso, é esse espaço aqui. Fixei. Ponto e vírgula. E agora ele me pede meu critério. Meu critério é a palavra que está do lado. Ou seja, a palavra que eu quero contar naquele espaço lá. Muito bem, olha que fácil. Dei um Enter aqui. E já mandei ele calcular todos os outros para mim. Ele já calculou. Muito bacana. E agora a quantidade aqui. A quantidade eu não vou usar o conte.c. Por quê? Agora eu quero saber quantos produtos tem. Para isso eu tenho que usar uma outra forma chamada soma-c. Então quando você quiser contar, você vai utilizar o conte.c. Quando você quiser somar, você vai utilizar o soma-c. Nota que aqui ele também está pedindo um intervalo. O intervalo é a mesma coisa de antes. Ou seja, as palavrinhas A, fixei, né? Ponto e vírgula. O meu critério é a palavra do lado, continua sendo. Se fosse o conte.c, eu iria fechar parênteses e dar um Enter. Só que nesse caso é soma-c. Por isso tem mais uma questão chamada intervalo de soma. Ou seja, aonde eu vou somar? Eu vou somar nesse espaço aqui, ó, do ladinho. Fixei lá. Opa, apertei errado aqui. Fixei, fechei parênteses e dei um Enter. Fácil, moleza. Aqui eu também vou usar o autossoma, né? Tá lá. Bacana. Legal, 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 legal. Então, vamos continuar então para mais uma outra fórmula aqui. Nessa aqui, eu já quero saber a média. Beleza? É uma fórmula de boletim aqui.
eu já quero saber a média. Então, vou fazer assim, igual média, né? Selecionei isso aqui, fechei parênteses e dei um Enter. Nota que ele já saiu colorido, porque eu já apliquei formatação condicional, né? Se você não está ciente do que eu estou falando, às vezes pode ser que eu esteja falando alguma coisa e você não está me entendendo como deveria, assista algumas aulas anteriores de Excel básico, tá? Que eu já estou falando sobre Excel intermediário, por isso que algumas coisas eu estou ignorando e estou seguindo em frente. Bom, continuando aqui, classificação, eu quero fazer o seguinte. Eu quero saber se essa pessoa aqui conseguiu a média. Lembrando que, para ele passar de ano, vamos colocar aqui uma média 6. Tá? Média simples, média 6. Só que a nota dele vai ser representado, média 6 não, média 7, mas a nota dele vai ser representada por uma letra, como eu coloquei aqui em classificação, certo? Então aqui eu tenho uma tabelinha de notas de 0 a 2,5, representado pela 2,4, desculpa, é representado pela letra E. De 2,5 até 4,9, letra D, e assim por diante. Como é que isso vai funcionar então? Olha que fácil. Igual, vou utilizar um outro cara chamado proc, somente o proc, não é proc v dessa vez, tá? E o proc ele me fala assim, ó, meu valor procurado. Meu valor procurado é a célula onde eu vou me basear, ou seja, a média, né? Ponto e vírgula. Meu vetor proc é onde estão esses dados além daqui. Nesse caso, essa tabelinha. Fixei ela e ponto e vírgula. Agora ele me fala assim, vetor de resultado. O nome já diz, resultado. O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça as letrinhas do lado aqui. Fixei, fechei parênteses e dei um Enter. Olha que legal. Muito bem. Bacana, né? Agora o resultado. O resultado eu quero saber se a pessoa está aprovada ou reprovada. Para isso vou usar um C simples aqui. E vou dizer, ó, se a média for maior ou igual a 7, então eu quero a palavra aprovado. Caso contrário, abre aspas ali, reprovado. Fechei parênteses, fechei aspas e parênteses, dei um Enter, tá lá. Nota que já saiu com formatação condicional, bacana, legal. Bom, aqui do ladinho aqui, eu quero saber quantas vezes apareceu essas letras lá. Para isso eu vou fazer o conte.c, desculpa. Intervalo é o espaço onde eu vou contar, que é isso aqui. Fixei, né? Ponto e vírgula. E o meu critério, que é a palavrinha do lado. Deixei parênteses aqui e dei um Enter. Tá lá. Bacana. Bom, vamos pular para mais uma aqui já. Nessa aqui, eu tenho aqui uma tabela que se refere ao cartão de crédito, cartão de débito, as compras que eu fiz e a data, ok? Aqui do lado, eu tenho a porcentagem que eu gasto com cada cartão. Visa crédito, isso aqui. Visa débito, isso aqui. Só que eu quero colocar essas duas células em uma célula só. Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte. Ó. Deixa eu botar o zoom aqui. Vou fazer o seguinte. Igual. Olha que fácil. Essa célula e abre aspas, espaço, fecha aspas. E, novamente, a outra célula. O que eu disse? Eu quero que está nessa célula aqui, mais o que está nessa célula aqui. Só que antes de aparecer as duas palavras no meio delas, eu quero um espaço. Foi o que eu coloquei aqui. Bacana? Simples assim. Tem um Enter aqui. Tá lá. Muito bem. Continuando aqui então. Vou fazer aqui o PROC-V igual. PROC-V. Né? Valor procurado. Valor procurado é a célula onde eu vou me basear. O que eu quero saber agora? Eu quero saber a taxa. Né? Nota que aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho a taxa, ou seja, Visa Crédito, a taxa dele é 4,5. E assim por diante. Então eu quero saber a taxa do que eu gastei. Por que eu tive que fazer esse E aqui e colocar os dois juntos?
Porque no meu caso aqui eu deixei as duas palavras na mesma célula, certo? Deixei as duas aqui. Então eu precisava das duas palavras juntos, igual ao que eu deixei aqui. Por isso que eu usei o EA. Vou fazer o seguinte, igual ao PROC-V. PROC-V, valor procurado, que é isso aqui. Ponto e vírgula. Minha matriz de tabela, que é realmente tudo isso aqui. Fixei. Eita, nós. Fixei. Ponto e vírgula. O número da coluna que eu quero. Coluna 1, 2, 3 e 4. Então eu quero a coluna 4, que eu quero que apareça a taxa lá. Tem parênteses, dei um Enter. Tá lá. Olha que bacana. Opa, deu algum erro aqui. Deixa eu ver o porquê que deu erro. Bom, o erro aqui, galera, é o seguinte. Nota que a anterior que eu tinha feito aqui, deixa eu voltar aqui, os PROC que eu tinha utilizado aqui, eu usei sempre da maneira simples, né? Eu fiz igual eu fiz lá. Só que, nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula E aqui dentro, e isso está ocasionando um erro, né? Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou ter que, de uma certa forma, pedir ajuda, ou seja, forçar o resultado. O resultado, então, a fórmula está certa, só que faltou uma coisa bem no final aqui. Para você entender melhor o que eu estou fazendo, eu vou começar aqui ela de volta e vou colocar uma coisa a mais nela, onde vai garantir o resultado que eu quero, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tenho aqui o valor procurado, vou voltar na minha matriz de tabela lá, selecionei tudo igual antes, olha que interessante. Selecionei tudo, ponto e vírgula. Agora, vou colocar o número da coluna. E nota que quando eu coloco o número da coluna, eu coloco o ponto e vírgula em cima lá, ó. Olha só. Coloco o ponto e vírgula em cima. Opa. Eita, nossa. Saiu tudo aqui, só um minutinho. PROC-V e tal. Opa, hoje tá difícil, hein? Aí. Deixa eu voltar rapidinho, ó. Muito bem, número da coluna, tá? Ponto e vírgula. Agora eu tenho aqui, ó, coloquei o ponto e vírgula. Naturalmente, antes eu iria fechar o parênteses da enter, só que nesse caso eu coloquei ponto e vírgula, ele me pede mais uma coisa que é verdadeiro ou falso. É simples de você entender, verdadeiro é o falso e o falso é o verdadeiro. Como assim? Se você notar aqui que está escrito, você vai perceber que verdadeiro significa aqui, ó, correspondência aproximada. E o falso, correspondência exata. Eu quero o valor exato. Então o que eu vou fazer? Eu posso dar dois cliques aqui em falso. Eu posso digitar a palavra falso lá em cima. Ou eu posso colocar o número 0, que também corresponde ao falso. Fechei parênteses e dei um Enter. Fazendo isso, então eu vou forçar a aparecer o resultado exato. Neste caso aqui. Se eu der dois cliques aqui, ó, nota que ele consertou lá para mim. Então, Master Débito lá está dando erro, Master Crédito, agora está aparecendo aqui. Continuando aqui então, já vou fazer aqui o taxa. Eu quero saber quanto que vai dar esse valor em taxa. Então é simples, vou pegar aqui os 1.200 vezes 4,5, está lá a porcentagem da taxa. Okay? Valor líquido, quanto que eu vou ter que pagar? Na verdade, esse valor líquido aqui eu escrevi até errado, não é valor líquido, valor bruto. Tá? Por que valor bruto? É o quanto eu vou pagar na verdade. Então vou fazer o seguinte, os 1.200 mais o valor da taxa que eu vou pagar. Dei um Enter, 1.254. Só que, se eu der dois cliques, ele vai calcular tudo para mim. Mas na verdade é o seguinte, se você tem uma tabela muito extensa, você quer ganhar espaço nessa tabela. Né? Você quer diminuir a quantidade de colunas e tudo mais. Para isso acontecer aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou ocultar isso aqui, ó. Grava esse número aqui, tá? Que esse é o resultado final que tem que aparecer. Bom, eu vou ocultar isso aqui. Vou ocultar. E vou ocultar. E nota que tudo que eu tinha feito antes, eu vou fazer em uma só. Em uma só forma. Como vai funcionar então? Igual, né? Vou fazer aqui os 1.200. 1.200. Mais, abrir parênteses.
Vou fazer novamente os 1.200 vezes. E abrir parênteses. E vou colocar assim. Proc V. Então, o valor procurado, a mesma forma de antes eu vou fazer. Matriz de tabela. Selecionei tudo lá. Fixei. Ponto e vírgula. Número da coluna, 4. Ponto e vírgula. E aqui, está vendo esse aqui no falso mesmo. Opa. Aqui, deixa eu dizer um não aqui. Podia dizer sim, ele iria corrigir para mim. Na verdade, aconteceu o seguinte. Eu abri 3 parênteses. 3 lá em cima, lá. Certo? E fechei apenas um. Por isso que ele está me dizendo erro. Ele pergunta se eu quero que ele corrija para mim. Se eu dizer que sim, ele vai corrigir. Se eu dizer que não, eu tenho que colocar os parênteses. Então, nesse caso, dizer que sim, deixar ele corrigir. Ó lá. Colocou os parênteses que eu tinha esquecido. Observe que deu o mesmo resultado que antes. Agora, como que isso aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Olha só que interessante. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz 1.200 mais, abrir parênteses, 1.200 vezes. Se você reparar, após o resultado que surgiu aqui, que foi a porcentagem da taxa, eu fiz o quê? Eu fiz 1.200 vezes a porcentagem da taxa, certo? E para o resultado final eu fiz 1.200 mais o resultado aqui do valor da taxa. Agora olha só que interessante. Eu disse tudo isso em uma fórmula só e disse o quê? O resultado do PROC-V, o resultado disso aqui, ó, vezes 1.200. Qual que é o resultado do PROC-V? É a porcentagem da taxa. Olha só, tudo em uma fórmula só. A porcentagem da taxa. Então, a porcentagem da taxa mais o quê? O 1.200 para dar o valor final. Claro que eu poderia pegar isso aqui, ó, e colocar ele no final também. Também daria certo. Como assim? Deixa eu vir aqui e fazer aqui, ó. O resultado vezes 1.200. Opa. Mais os 1.200 aqui. Fechei os parênteses que faltou. Tá lá. Ok? Olha que interessante. O mesmo resultado. Então eu posso tanto colocar antes como depois. E assim eu ganho espaço. Então isso quer dizer o quê? Que eu elimino da minha planilha esse espaço aqui. Ó. Eu não preciso dele. Tá vendo? Vou mandar ele corrigir aqui. Olha lá. Legal? Bacana, né? Bom, para finalizar isso aqui, eu tenho só duas coisas que eu quero fazer com vocês aqui. Uma é tabela dinâmica. Deixa eu começar aqui pela tabela dinâmica. Para você entender um pouco mais sobre a tabela dinâmica, vou mostrar isso aqui para vocês. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Selecionei esse espaço. Aqui no início, eu tenho um cara chamado assim, ó, classificar e filtrar. Se eu clicar aqui, eu tenho um cara chamado filtro, tá? Cliquei em filtro aqui, ele me criou umas abinhas lá. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero somente o que for venda aqui. Então, vou vir aqui. Aqui nesse caso aqui eu tenho pouca coisa, então eu poderia desmarcar tudo aqui e deixar só venda. Olha lá, ó, ficou só a venda. Fazer voltar no mesmo lugar lá, selecionar todos. Agora vamos supor aqui, eu quero só o valor. O valor acima de determinado número. Então eu vou filtros de números, nesse caso aqui. Eu quero maior que, vamos ver, maior que, sei lá, 1.200, pode ser? Ponto 200. Lá. Então observe que agora eu tenho só os valores acima de 1.200. Em textos é diferente. A opção que eu tenho é um tanto diferente. É igual a, diferente de começar com, terminar com e assim vai. Mas é o mesmo processo, tá? Aqui no código também poderia selecionar apenas o código que eu quisesse, né? Por exemplo, é igual a, sei lá, igual a 20. Olha só. Então só ficou ali. Bom, vou fazer isso aqui voltar. É interessante quando você pega uma planilha muito extensa e já foi aplicado o filtro lá, que você observe isso aqui, ó. Se tiver um funil aparecendo, quer dizer que tem mais coisa oculta ali. Então é interessante que você venha aqui, ó, selecionar tudo e deixar tudo lá. Muito bem. Bom, isso é o filtro, certo? Para você tirar o filtro, é só você ir lá no mesmo lugar. Filtro, tirei. Só que agora eu quero criar uma tabela dinâmica, que é um tanto parecido com o que a gente acabou de ver, só que de uma maneira mais avançada. Como é que funciona? Para isso acontecer, eu vou selecionar aqui
o espaço que eu quero. Aqui, opa, vou selecionar tudo isso aqui. Legal. Tem um cara chamado aqui, ó, revisão, cadê não? Exibição, deixa eu ver onde que tá. Onde que tá o cara que eu quero? Deixa eu ver. Vou botar por aqui. Ah não, tá aqui, ó, desculpa. Inserir. Inserir tabela dinâmica. Então eu vou clicar aqui, tem um cara chamado tabela dinâmica, cliquei nesse cara. Nota que é interessante quando você trabalha em uma tabela dinâmica, você cria uma tabela dinâmica em outro ambiente. Você pode criar no mesmo? Posso, mas nesse caso eu vou criar em um novo ambiente. Então nesse caso eu vou vir aqui, ó, planilha existente, vou clicar aqui nesse espaço que eu vou clicar, é onde eu vou selecionar aonde eu quero colocar. Nesse caso, eu já criei esse espaço aqui, dei um clique, aonde eu cliquei ele vai começar minha tabela dinâmica, certo? E vou dar um OK. Olha só. Então, aqui, eu tenho aqui todos os tópicos que eu tinha lá, eu tenho aqui, e aqui eu tenho alguns lugares para colocar. Eu não posso dizer para você da maneira que você deve colocar a sua planilha, porque cada planilha é uma diferente da outra. Aí o que você tem que fazer? Você tem que analisar e ver qual é o melhor jeito para você. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero o código, sei lá, colocar o valor aqui em valor, né? Vou colocar a descrição aqui em descrição. Vou colocar o código aqui em filtro. Então olha que interessante, eu consigo montar a tabela do jeito que eu quiser, beleza? Então eu posso vir aqui, ó, selecionar o que eu quiser, tudo por aqui, e tá tudo aqui, ó. É uma espécie de um filtro avançado. Olha só, bacana, né? Se eu quisesse remover isso aqui, ou trocar de lugar, eu posso mover ele assim, olha só. Ou simplesmente eu posso tirar ele de vez daqui. Olha lá, ó. Voltei ele lá para cima e saiu. Bacana? Isso é a tabela dinâmica, galera. Algo muito legal aí. Aconselho você a fuçar mesmo esse cara aqui e aprender a mexer com ele. Última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou criar uma espécie de um menu também, certo? Para isso acontecer, eu vou criar uns botões aqui. Deixa eu pegar uma fórmula aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar uma imagem de fundo aqui só para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver um plano de fundo. Deixa eu ver aqui onde tem minhas imagens. Tem um download aqui. Tá, vou pegar isso aqui. Olha lá, peguei umas imagens, coloquei de fundo. E agora eu quero colocar aqui os botões. Então eu vou criar um botão aqui. Tá, nesse botão aqui, deixa eu dar uma corzinha aqui. Aí, corzinha do meu Atlético aqui. E vou colocar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Bom, vou digitar aqui assim. Dinâmica. Beleza, só dinâmica. Então eu poderia dar mais efeito aqui, mas a questão é, isso aqui vai virar um botão. Até então é uma fórmula que eu escrevi, né? Uma forma, na verdade, que eu escrevi, dinâmica e só isso. Quando o cara clicar aqui, a ideia é que quando o cara clicar aqui, ele vai direto para a tabela do dinâmica. Então vai ficar assim, o cara clicou, vai vir para cá. Como é que isso vai funcionar? Para isso eu vou ter que criar uma macro. Então como é que funciona a macro? Vou vir aqui em exibição, macros, observe, não cliquei ali em cima, cliquei embaixo aqui, ó, macros, gravar macro, tá? Então vou dar o nome da macro que eu quero, lembrando que o nome não pode ter espaço, se tiver espaço tem que se representar pelo underline. Nesse caso aqui eu não vou dar espaço, não, só escrever dinâmica mesmo. Eu posso selecionar um atalho aqui, né? Toda vez que quiser chamar essa macro, posso selecionar um atalho, e uma descrição aqui, não é obrigado a colocar, mas eu vou colocar aqui, vai para a dinâmica. Tá bom, vai para a dinâmica. E dá um OK. A partir desse momento, tudo que eu estou fazendo em meu computador está sendo gravado. Tudo. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais coisas eu fizer, a macro vai demorar um pouco mais para executar. São bastante coisas. Então, a ideia é que quando esse cara clicar aqui, ele vai lá para a dinâmica. Então, eu vou lá para a dinâmica. Aqui. Chegou aqui, eu quero que a macro fique aqui, fique parada aqui. Então o que eu tenho que fazer agora? Voltar no mesmo lugar lá, em exibição. Onde estava escrito gravar macro, agora está escrito assim, ó, parar a gravação. Então eu posso clicar aqui, parar a gravação.
tudo que eu fiz então foi gravado. O que eu vou fazer então? Voltar lá no início, lá no menu lá, e vou fazer o seguinte, se eu clicar aqui não está acontecendo nada, por quê? A macro foi criada? Foi, mas até então eu tenho que atribuir essa macro para esse espaço aqui. Como é que isso vai funcionar? Botão direito, atribuir macro. Escolhi a macro que eu quero. Ok, olha que fácil. Cliquei fora, aí dei um clique lá, tcharam, tá lá. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Nosso aulão do Excel aí, foi bastante fórmulas. Se você quiser aprender um pouco mais sobre macro, aguarde umas videoaulas que eu estou preparando aí, do Excel avançado, onde a gente vai trabalhar com programação mesmo, tá? A gente vai aprender a editar essas macros aqui. Esse vai ser o nosso ambiente de trabalho, ok?